Boa tarde a todos, bem-vindos ao 9º webinar do programa Proteja o Teu Campus, que tem por objetivo informar e sensibilizar a comunidade académica do ensino superior na área da cibersegurança para os riscos e as boas práticas na utilização da informação e dos dispositivos de acesso. Nesta iniciativa insere-se o Kit de Sensibilização e Cibersegurança da MetaRed. Este kit é da auditoria do INCIB de Espanha e foi adaptado pela MetaRed para o ensino superior e traduzido para português pela MetaRed Portugal, que o está a dinamizar num esforço colaborativo das instituições de ensino superior que fazem parte deste grupo. Conta com o apoio à divulgação do Centro Nacional de Cibersegurança e do CERT-RCTS e com um grande apoio logístico da FCT-FCCE. O webinar de hoje contempla ainda a publicação na NAU do 9º curso, Redes Sociais, Riscos e Boas Práticas, com as instituições aderentes a promoverem ações internas de divulgação e sensibilização. Este é o 9º e último dos 9 módulos que fazem parte do programa Protege o Teu Campus e que foram desenvolvidos ao longo do ano letivo ao ritmo de 1 por mês. Hoje teremos como oradora a Ana Ferreira, a quem dou desde já as boas-vindas. A Ana é investigadora em cibersegurança na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto há 20 anos. É autora de mais de 100 publicações científicas com mais de 800 citações e de 6 Best Papers Awards. A Ana participa frequentemente como avaliadora de projetos europeus na área e é uma das 100 mulheres mais influentes na Europa em cibersegurança. Os seus principais interesses são o controle de acesso, a segurança na interação com a tecnologia, a análise de risco, a engenharia social e a persuasão, e também a cibersegurança inclusiva e sustentável. A Ana é também cofundadora e vice-presidente do Portugal ISC do Chapter e da Women for Cyber, Portugal, onde lidera a equipa de investigação e inovação. Ana é mentora e uma referência na área da cibersegurança, um papel fundamental para a promoção e participação das mulheres nas carreiras de cibersegurança, uma das áreas STEM cuja representação feminina é ainda bastante reduzida. Uma área na qual a diversidade de género e a inclusão certamente promovem a inovação e a resolução de problemas complexos a nível de segurança. O tema de hoje é redes sociais, riscos e boas práticas e a sessão deverá durar sensivelmente 1 hora. Podem colocar dúvidas e perguntas na área de perguntas e respostas, que serão respondidas durante a sessão, no chat ou no final pelos oradores. Agradeço só que identifiquem a quem se destina a questão. As redes sociais são espaços virtuais de relacionamento entre pessoas, onde diariamente são trocadas mensagens e outros tipos de conteúdos, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Assim, é preciso estarmos atentos à maneira como as utilizamos e estarmos cientes dos seus riscos. Ana, muito obrigada por ter aceito este convite. Por favor, o palco é teu. Muito obrigada, boa tarde a todos. Vou primeiro partilhar, então, a minha apresentação. Já estamos a ver.
Ora, muito obrigada, boa tarde uma vez mais, obrigada pelo convite, é muito gosto que eu estou aqui hoje a partilhar algumas dos temas de interesse que eu também tenho, e é muito bom ver aqui muita gente presente, interessada também neste tema, que me agrada bastante. Como a Carla disse, eu sou especialista em cibersegurança e também faço investigação na Universidade de Porto já há bastante tempo, mas mais recentemente e mais importante tem a ver com a minha participação e com a fundação do Women for Cyber Portugal, que é um chapter da Fundação Europeia Women for Cyber, foi criado o ano passado. Realmente a principal motivação é promover a participação de mais mulheres nesta área, quer mulheres jovens, quer também mulheres que estão a tentar de alguma forma mudar as suas carreiras para esta área. A área que nós precisamos imenso, quer a nível mundial, quer a nível nacional. Nós temos alguns profissionais, a maior parte são homens. No entanto, mulheres temos muito poucas e precisamos de toda a diversidade e todas as experiências, todas as ideias de inovação que são necessárias, como já temos visto que aquelas que existem não são suficientes. Portanto, toda a participação inclusiva nesta área é muito importante. O Women for Cyber tende a tentar que agregue pessoas que possam promover isso, não só pessoas que já tenham experiência e tenham feito carreira nesta área, mas obviamente pessoas que estão a começar, que tenham interesse, mesmo não sendo desta área, e obviamente também opta pela inclusão. Nós não queremos só mulheres, queremos homens, queremos jovens, queremos pessoas mais velhas, obviamente todo tipo de pessoas é importante, porque nós queremos uma sociedade cibersegura e para isso a sociedade não é feita só de um pequeno grupo, é feita de muita gente e ainda bem que assim é. Eu também sou cofundadora de um charter, ou um pequeno charter português, de uma entidade americana de certificação na área da cibersegurança, o ISC Square. Está mesmo a iniciar, é algo bastante pequeno, mas que foca para tentar fomentar pessoas que tenham esta certificação nesta área, que é uma certificação bastante abrangente, chamado CISSP, mas na realidade tem várias certificações e também pode ser interesse para esta audiência ter essa noção e esse conhecimento, que também se quiserem juntar e terem interesse, por favor contactem-nos, quer para o Women for Cyber, quer para o ISC Square, por favor, se tiverem algum interesse contactem-nos, nós estamos à disposição e com certeza faremos mais fortes, uma equipa mais forte nesta área. Voltando então, e finalmente à apresentação que me trouxe aqui, mais uma vez muito obrigada pelo convite, espero que seja útil, espero que seja de interesse e que gere principalmente muitas questões e que fique lá o trigger na nossa mente para sempre que estamos a interagir com a tecnologia, em especial com redes sociais, que apareça, pelo menos que nós pensemos 2 vezes ou 3 vezes naquilo que realmente estamos a fazer, se é importante, se não é, etc. Mas vamos então iniciar. O que é uma rede social? Se calhar começávamos pelo início, obviamente que eu não vou fazer uma dissertação muito extensa do que é uma rede social, nem é esse o objetivo hoje, mas se nós pensarmos que há 25 anos, quando não havia estas tecnologias que nos permitiam, de certa forma, comunicar instantaneamente, realmente uma rede social, sempre houve redes sociais, obviamente redes familiares, a partir do momento que temos 2 pessoas, se calhar temos uma rede, se calhar era mais falar face a face, também usávamos o telefone, não é? De telefone fixo, com fio, se calhar já havia alguns telefones sem fio, mas pronto. A ideia era que a criação de uma rede social acaba por ser um pouco estanque. Podia haver alguém que levava a informação, de certa forma, para outro sítio, para outros contextos, para o contexto do trabalho, contexto da escola, contexto das compras, supermercados, etc. Portanto, havia vários contextos separados em que, digamos que a proliferação dessa informação era de certa forma contida, ou seja, não havia grande interação ou grande integração dessa informação. Se calhar um amigo nosso, um familiar nosso poderia falar no emprego sobre determinada informação ou determinados aspectos que nós teríamos falado, mas obviamente que seria mais lenta, digamos assim, a progressão e a disseminação dessa informação. E também não havia grandes formas, digamos assim, dessa informação proliferar para regiões mais extensas, como o próprio mundo, ou pelo menos até um próprio país. Nós tínhamos o rádio, tínhamos a televisão, e para chegar essa informação a este tipo de mídia, seria preciso realmente que fosse informação bastante interessante, bastante importante, provavelmente alguma catástrofe ou acidente grave,
que seria mais rapidamente chegada a estes mídias. Mas, entretanto, tudo mudou, como nós sabemos, há 25 anos atrás, agora já não é assim. Agora, mesmo que nós estamos a falar face a face, provavelmente alguém poderá estar a gravar, alguém tira uma foto, e instantaneamente nós estamos no mundo inteiro e potencialmente realmente podemos estar. E podemos estar no mundo inteiro e também podemos estar em vários dispositivos diferentes que nós não conseguimos controlar na realidade, porque a partir do momento que está nas redes sociais, pode estar em qualquer parte do mundo, pode estar em qualquer dispositivo de qualquer pessoa, obviamente que normalmente começa com os nossos followers, ou os nossos amigos, ou a nossa rede, que nós pensamos que temos controlada, mas obviamente poderá chegar até uma pena, até alguém que imprime uma foto, algures em qualquer parte do mundo, e portanto é muito difícil agora de controlar onde é que está a nossa informação, quem é que a tem, que cópias é que existem, em que suportes é que estão, etc. E dessa forma, como é que nós conseguimos fazer undo? Na realidade, nós não conseguimos fazer undo, porque por muito que nós quisermos fazer o tracking, a partir do momento que alguém pressiona um botão e manda uma mensagem para um Facebook ou para um Instagram, nós não conseguimos, a partir daí, mais sabermos com a certeza absoluta que se nós quisermos apagar essa mensagem, se nós quisermos perceber por onde é que ela andou, será mesmo muito complicado e muito difícil. É esta a principal diferença, julgo eu, entre o que existia há 25 anos atrás e o que existe agora. Só umas breves estatísticas, a nível de utilização mundial das redes sociais, realmente muita gente usa redes sociais, cerca de 4,48 bilhões de pessoas, ou 1.000 milhões de pessoas no mundo. As mais usadas ainda são o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, o Instagram. Eu não tenho aqui dados do Twitter, mas penso que também poderá estar por aqui algures. Mas basicamente tudo isto são redes sociais, mesmo aquelas como o WhatsApp, que poderá ser algo assim mais novo, mais usado para mensagens, etc., troca de alguns vídeos, alguma informação. Na realidade também são redes sociais, apesar de terem obviamente alguma parte técnica um bocadinho diferente. Mas como nós vemos, estes são dados de janeiro de 2022, o impacto da utilização destas redes é muito grande, ou seja, existe muita informação a ser posta para o mundo inteiro todos os dias, e as pessoas usam muitas vezes muito mais do que uma rede social, podem usar 3, 4, etc. E então a informação será ainda replicada muito mais vezes. Então chegamos àquele ponto em que eu já ouvi muitas pessoas dizer, ok, mas eu não tenho nada a esconder, eu não faço mal a ninguém, não tenho informação problemática, não tenho nenhum dados confidenciais, basicamente sou uma boa pessoa, não tenho nada a esconder, não parece que seja algum problema que eu partilhe de vez em quando uma foto da minha comida, da praia onde estou, etc. É verdade, se calhar não tem nada a esconder, mas eu acho que todos temos algo a proteger. Não será assim? Eu acho que sim. Nós temos sempre algo a proteger, mesmo no mundo físico, em que nós agimos e vivemos, nós temos sempre algo a proteger. Temos algo a proteger, temos a proteger a nossa integridade física, a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, digamos assim. Temos também a proteger, se calhar, a saúde dos outros, a integridade física das outras pessoas, crianças, familiares, amigos, de certeza que temos sempre algo a proteger. Também temos algo a proteger em termos de bens materiais, porque é que fechamos o carro à chave, porque é que temos alarme na nossa casa, porque é que temos um cinto de segurança, ou seja, temos que nos proteger e proteger aquilo que nós achamos que é importante para nós. E acaba por ser esse o principal motivo, não é tanto eu não tenho nada a esconder, mas eu tenho sempre algo a proteger, algo que eu preciso de garantir a integridade, quer física, quer moral, quer a nível também, se formos a ver a nível profissional, temos sempre que garantir, de certa forma, a reputação da instituição onde estamos a trabalhar, os dados da própria instituição, e os próprios colegas, e a própria informação também que se gera e que pode ser propriedade intelectual, patentes, etc. Temos sempre algo a proteger, e eu acho que isso ninguém pode refutar. E então chegamos às redes sociais. Como é que essa informação então está em perigo? Como é que, de certa forma, nós poderemos não ter a esconder, mas podemos ter que proteger? Começa então com a questão da partilha de dados pessoais. Quando nós interagimos, mesmo no início das redes sociais, como nós nos registramos, nós temos sempre que fornecer algum tipo de informação. Esse tipo de informação pode ser o mínimo base possível, pode até nem ser informação
digamos, real, não temos que pôr um nosso nome real, podemos pôr um acrónimo, qualquer coisa, mas na realidade nós damos sempre algum tipo de informação. Podemos também partilhar a localização, partilhar fotos, partilhar outros dados pessoais, como o nome, o local onde fomos de férias, etc. E também temos aquela questão que outros podem partilhar sobre nós, ou seja, alguém que tirou uma foto num jantar da empresa e está a partilhar na rede social. Ok, ao fazer isso, obviamente que primeiro tem que nos pedir autorização se nós estivermos lá expostos, porque senão é ilegal. E segundo o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é muito importante que essa informação não seja partilhada sem a nossa autorização. E, portanto, há sempre informação que pode ser gerada quer por nós, mas também por outros, por nossos amigos, por nossos colegas, por nossos familiares, ou por alguém que nós conhecemos, até por nossa própria instituição pode partilhar informação sobre nós e nós temos que dar essa autorização, essa permissão, senão isso nem sequer é legal. Obviamente, nós ao fazermos isto estamos-nos a expor, a partir do momento que temos dados nas redes sociais, como na internet, é semelhante, estamos-nos a expor, estamos a dar a informação, mesmo que seja essa informação que achamos que é pública, obviamente, também estamos a expor, e dentro dessa informação pública, como nós podemos ver, podemos ter também informação pessoal e privada, como os dados de localização, algumas fotos podem ter identificação de algum local, mas também de algum tipo de dados mais, por exemplo, de outras pessoas que estão lá identificadas. E obviamente que toda esta informação pode ser usada para muitos tipos de problemas e muitos tipos de ataques, digamos assim, e esses ataques na realidade não são mais do que os ataques que já existiam normalmente no mundo físico, ou seja, ou eu estou muito enganada, ou na realidade todos os problemas, todos os crimes que já existiam estão a ser obviamente também feitos no mundo mais virtual, mas obviamente com outro tipo de ferramentas, mas não existem ataques novos, existem roubos, existe chantagem, existe perfis falsos, existe a questão de roubar, existe a questão de fazer fraude, ou seja, são exatamente os mesmos problemas que existiam, mas agora existem novas ferramentas que podem ser usadas, quer pela vantagem dos atacantes e obviamente também quer pela vantagem de quem é legítimo e quer fazer a sua vida normal. Outra questão importante é que os dados partilhados nas redes sociais podem também ser usados para ser triangulados com dados de outro tipo de informação, de outro tipo de suporte, digamos assim, outros dados pela internet, outros dados de outros registros, e até registros que podem ser públicos, mas, por exemplo, vou dar o exemplo da FCT, pode ter lá público o nosso currículo, por exemplo. Esses dados podem ser triangulados com dados de partilhas de redes sociais e esses dados todos juntos, obviamente, a sua agregação pode dar ainda mais identificação e ainda dar mais corpo e mais riqueza a quem está à procura deste tipo de dados para poder depois fazer ataques. Obviamente que é sempre complicado nós darmos alguma receita para tentar prevenir este tipo de ataques, mas podemos pelo menos tentar pensar nas consequências. Será que preciso realmente de partilhar esta foto, esta localização? Será que isto tem dados pessoais? Será que isto mais tarde me vem causar algum problema, algum desconforto? É sempre importante pensar nisso, até porque também pensamos nisso todos os dias, desde quando vamos atravessar a rua, quando vamos numa autoestrada, por exemplo, vamos acelerar, vamos ultrapassar. Portanto, todas essas decisões para nós já são mais automáticas, já estão presentes no risco, que digamos assim, que vamos gerindo no nosso dia-a-dia. Temos também que pensar da mesma forma ou tentar transpor essa análise de risco para o mundo virtual, porque acaba por ser a mesma coisa. Apesar das consequências poderem vir mais tarde, elas vêm e estão lá. E podem ser tão nefastas como infelizmente as do mundo real. Podemos tentar pensar se é algo que realmente terá algum dado pessoal mais acrescido, alguma coisa mais sensível, provavelmente podemos partilhar por outros meios. Eu diria o e-mail também não é seguro, como é óbvio, mas dependendo do contexto, podemos se calhar usar de uma forma um bocadinho mais restrita, se não queremos realmente partilhar com o mundo inteiro a informação que nós queremos partilhar. Da mesma forma, fazendo paralelo para os dados institucionais, nós obviamente podemos estar a partilhar algum tipo de informação, de documentos, de imagens, do segredo do negócio. Pode ser, voltando ao jantar da empresa, pode ser alguma informação que esteja presente naquela foto que nós nem sequer estamos a dar atenção, por exemplo, uma credencial de algum empregado que ficou
ou de algum funcionário que ficou nessa foto. Então, estamos a dar o nome, se calhar estamos a dar o departamento onde ele trabalha, etc. Pronto, é só um exemplo. Mas essa partilha de dados pessoais também pode ser nefasta para a própria instituição, pode causar perda de reputação, perda de negócio, obviamente do modelo de negócio e perda até financeira, perda de recursos e também pode estar apta a processos judiciais que também não são muito bons para a instituição. Também temos a questão de terceiros também estarem a tentar de alguma forma partilhar informação sobre a instituição, o que é também obviamente ilegal. A própria instituição poderá ter, é diferente, não é um indivíduo, não é pessoal, um indivíduo, e poderá de alguma forma ter nas suas políticas definir o que é que pode fazer relativamente às redes sociais, ou seja, o que é que os funcionários podem fazer, se podem realmente aceder de livre e espontânea vontade quando quiserem, ou se existe algum tipo de bloquear completamente o acesso às redes, ou então definir algum tipo de limitação, restrições de uso, porque obviamente também as instituições têm interesse em usar atualmente redes sociais, neste caso redes mais profissionais, como o LinkedIn, etc., para também partilhar e fazerem o seu marketing, que também é necessário, mas obviamente também têm que pensar muito bem no que é que estão a fazer, como e quando, e quais são as repercussões que poderão voltar para si. Sempre a questão de educar e sensibilizar, obviamente está sempre presente, quer a nível mais profissional, quer a nível mais pessoal, é importante nós sabermos como usar as coisas, como, pelo menos, as bases do que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, as boas práticas mínimas para podermos nos proteger a nós e às nossas instituições. Só para dar um exemplo de um ataque ao LinkedIn, o ano passado, a ideia de que, ok, estes dados são poucos, são dados públicos, normalmente, como é que podem ser usados? Na realidade, existe uma técnica chamada scraping, ou scrape data, em que existem ferramentas onde é possível ir buscar informação de dados públicos, que estão em várias plataformas, neste caso o LinkedIn, podia ser o Facebook, podia ser outra plataforma. Estas ferramentas vão buscar, agregar essa informação toda que está disponível, os próprios utilizadores ao se registarem, e ao interagirem com estas plataformas, têm essa informação disponível e essas ferramentas conseguem ir buscar essa informação muito rapidamente e agregar de vários sítios, portanto usam uma série data mining e machine learning para ir buscar essa informação muito rapidamente. E este foi um ataque efetuado onde foram potencialmente agregados 500 milhões de utilizadores do LinkedIn, que estavam a ser vendidos online, e havia uma prova de pelo menos 2 milhões como prova que realmente os atacantes tinham esta informação com eles e obviamente podiam fazer imensa coisa com ela. Para além do que estavam a fazer já, que era chantagem em troca de dinheiro. Relativamente um pouco mais a este tipo de contas, normalmente existe uma série de elementos comuns às contas, a criação de contas, que as pessoas obviamente podem definir mais ou menos consoante a informação que podem lá pôr. Na realidade, há a informação que normalmente é obrigatória, depois há outra informação complementar que cada pessoa decide pôr ou não e decide se quer deixar público ou não. Existe informação sobre a própria conta pessoal, portanto, basicamente dados demográficos, que podem ser alvo para roubar o perfil, obviamente, dessa pessoa. Depois, a questão dos amigos e seguidores, os grupos a que pertence, as hashtags que costuma usar ou que tem mais interesse normalmente de publicar, e aí também pode ser usada esta informação para atacar com perfis falsos, ou seja, se nós sabemos qual é a nossa rede de amigos, sabemos mais ou menos quais são os hábitos, os gostos, e podemos, de certa forma, fazer um perfil falso para conseguir inserir-nos, influenciarmos e manipularmos dentro dessa rede. Depois também temos a questão nos newsfeeds, obviamente aquilo que as pessoas vão publicando, e aliado aos seus dados mais demográficos, é possível fazer a parte inicial, digamos assim, do ataque, que é o footprinting, e buscar toda a informação que está disponível, depois monitorizar os comportamentos que essa pessoa faz, se foi muitos likes em determinado tipo de informação, ou em determinado contexto, ou se não, ou se gosta mais de determinada coisa ou de outra, de determinado assunto ou de outro, para percebermos de certa forma o profiling daquela pessoa.
E depois temos também a questão da personalização, obviamente se a pessoa quiser fazer isso, e a questão dos botões do like e a secção de comentários que podem ser usados como forma de ataque para instigar o malware, ou seja, podem ser feitos botões de like em que é possível inserir lá programas automáticos de malware que depois obviamente vão fazer estragos assim que as pessoas clicam nessas partes. Mais algumas questões sobre estas contas, elas são muito fáceis de criar, como praticamente toda a gente deve saber quando tentou criar e tem criado essas contas, são fáceis de copiar, principalmente aquelas de pessoas mais conhecidas ou até de familiares que conhecemos melhor, ou seja, nós conhecemos mais informação, normalmente as pessoas famosas postam mais ou publicam mais informação, têm mais interação, digamos assim, e mais riqueza de dados para ir buscar. É fácil também obter seguidores, na realidade é fácil comprar seguidores, para percebermos, para dar ideia que nós realmente somos pessoas muito influentes e que temos muito, portanto, somos bastante, somos bastante interessantes, não é? Toda a gente quer nos seguir, e desta forma também todas estas questões, apesar de tudo, na mente humana faz-nos ganhar a confiança dos outros, ou pessoas que são semelhantes a nós, pessoas que têm gostos semelhantes, mas também que são bastante populares, obviamente que normalmente geram mais confiança. A partir do momento que temos aquela informação toda, que fizemos o tal profiling, o que é que nós podemos fazer? Na realidade podemos fazer o roubo de identidade, praticar fraude, o roubo das próprias credenciais, portanto já fazemos passar por alguém, podemos na realidade se calhar ir buscar as credenciais, fazer um reset da password, por exemplo, determinados, não só das redes sociais, mas depois ir buscar credenciais de outras plataformas que essas pessoas podem usar. Obviamente também tem impacto nos registros de saúde e registros criminais, porque se essa pessoa está a fazer-se passar por outra, obviamente pode ir fazer alterações no registro de saúde, pode-se ir aproveitar de alguma forma da informação que ela própria, ou do status que ela própria tem na sociedade. O que é que podemos fazer? Na realidade, tudo aquilo que eu vou dizendo das boas práticas funciona para tudo. Mas na realidade também pode não funcionar para nada, porque é complicado, não só nós termos passwords fortes não é suficiente, como enviar por outros meios não é suficiente, mas pronto, são algumas bases que nós podemos realmente ter em atenção para conseguirmos, pelo menos, criar um primeiro nível digamos, de barreira. Definir os níveis de privacidade, nós conseguimos definir os níveis de privacidade da informação que nós queremos ou não tornar pública nas redes sociais, isso pode ser importante para pelo menos taparmos ou termos alguns níveis de acesso a determinada informação que nós achamos que é mais sensível e pode ser mais problemática e usada para este tipo de problemas. E a partir do momento que alguém consegue roubar a nossa identidade, pode criar perfis falsos, e ao criar perfis falsos pode usá-los para, lá está, para influenciar outras pessoas, para manipular pessoas dentro de determinada instituição, se fizer passar por uma pessoa que também faz parte dessa instituição, por exemplo. Obviamente espalhar informação falsa sobre a própria instituição, ou sobre algum colega, ou sobre mesmo algum familiar, se for para criar a disrupção de comportamentos, para difamar, obviamente para influenciar a reputação de determinada instituição, e o mais comum é mesmo para fazer os ataques de phishing e de malware, os ataques de engenharia social. Como é que nós detectamos a criação e o uso desses perfis? É bastante complicado, porque nem sempre, porque é muito fácil nós criarmos contas que parecem bastante legítimas, com toda esta informação, com todo isto que eu vos tenho vindo a dizer, mas podemos tentar pelo menos ver algumas pistas, podemos tentar perceber que se calhar determinado perfil que nós não conhecemos está a tentar ligar-se connosco, ou que nós conhecemos e parece realmente legítimo, pode estar a ter algumas atitudes, algumas mensagens um pouco estranhas, ou pode ser ter sido criado recentemente, e poderão parecer também respostas automáticas, etc. Podemos tentar sempre confirmar com outras pessoas, ou de outra forma, ou se calhar falando diretamente com esse perfil, para tentar perceber, ok, será que esta pessoa não está muito bem hoje, ou há algum problema, e tentar, de alguma forma, tentarmos ver algumas dicas que nos possam dar alguma informação sobre se aquele perfil é legítimo ou não. Claro que isto no dia-a-dia, com a correria que nós temos, clicar em links, ver mensagens, ver e-mails, não há tempo para nada, é sempre complicado, mas nós temos que tentar inserir isso na nossa prática, no nosso hábito usual. Portanto, a ideia é mesmo fazer o spot, report e remove, ou seja, tentar identificar, a partir do momento que identificamos, reportar, bloquear,
apagar, etc. e por aí fora. Então chegamos aos ataques de engenharia social. Temos o phishing, o famoso phishing. Como é que isto é feito? A maior parte de nós já sabe, mas pronto, em redes sociais normalmente é da mesma forma, como nos e-mails, são enviados links ou imagens de alguém conhecido ou de perfis falsos, por exemplo. Obviamente que esses links e imagens são, na realidade têm outra função, que é provavelmente ir roubar informação, ou fraude, ou a aplicação de malware, que eu vou falar um bocadinho mais a seguir. Mas como é que isso funciona? Qual é a nossa ação? Na realidade, nós clicamos num link, clicamos numa imagem, ou partilhamos esses links, essas imagens, ou seja, para proliferar ainda mais este ataque de phishing. Também é feita a questão das notícias explosivas, portanto, coisas bombásticas que é muito importante e muito urgente ler também. A questão dos jogos também, que aparecem muitas vezes para nós clicarmos, para experimentarmos, etc. Como é que o phishing é tão, digamos, bem sucedido? É porque nós, como humanos, nós conseguimos, de certa forma, manipular muito bem. Nós temos uma série de princípios que estão estudados, que conseguimos influenciar e persuadir as outras pessoas. Temos o princípio, por exemplo, do medo, o princípio de perdermos alguma coisa, então temos que ir urgentemente fazer alguma coisa para que isso não aconteça. O princípio da autoridade, alguém, por exemplo, que é o nosso superior ou hierárquico, ou, por exemplo, a autoridade como agentes da polícia, que nos podem dizer para fazer algo e nós, obviamente, estamos mais aptos para obedecer, porque é assim que está feita, estruturada a sociedade. Ou então a necessidade, portanto, queremos ver realmente que esta notícia é muito importante e pode ser muito importante para a minha vida, então tenho que clicar naquele momento. E, portanto, é muito, de certa forma, acaba por ser muito fácil estes ataques serem bem-sucedidos. Também é muito fácil, como eu já disse, criar mensagens legítimas e não realmente parecerem legítimas e não o serem. Como é que nós conseguimos tentar pelo menos detectar isto? Tentamos tentar examinar a mensagem, validar a origem, nem sempre é fácil. Obviamente acaba por ser aquela questão de mais uma vez ter o trigger, pensar duas vezes, ok, esta mensagem, o que é que isto quer dizer? Este link parece-me válido, não parece, de onde é que vem, qual é a origem? Mas obviamente para nós validarmos a origem, aquela questão dos perfis falsos que eu já falei é complicado, percebemos que realmente pode ser ou não alguém válido, e então poderemos ter que validar por outras formas, ou fazendo uma chamada de telefone, ou mandando por e-mail, etc. Para termos mesmo a certeza quando achamos que o caso pode ser realmente grave. E obviamente a educação e a sensibilização vão estar sempre aí presentes. Em questão de malware, obviamente que a ação que nós temos, digamos assim, a nossa interação que vai gerar ou pode gerar este problema tem a ver com, mais uma vez, a questão dos links, é muito semelhante ao phishing, mas o problema é que no phishing, pronto, é um problema diferente. No malware, obviamente, o malware é focado para criar alguma disrupção, quer no dispositivo, quer nos dados que nós temos. E com a proliferação de vírus, worms, etc. E muito mais recentemente tem vindo a aumentar bastante a bloquear a informação, a questão do ransomware, em que a informação fica bloqueada e é feita muita chantagem e mesmo questões de integridade dos dados relativamente aos dados que estão então bloqueados. E para isso também são usados perfis falsos ou roubados para que isso possa acontecer. Ou seja, ao infectar também determinado dispositivo, o malware também pode ajudar ao atacante a ir roubar essa identidade, a ir criar e usar esse perfil por ele próprio. A questão das passwords fortes, como eu já disse, e a alteração regular faz parte de tudo, aqui também poderá ser útil. A utilização, neste caso, de antivírus e anti-malware no dispositivo que nós estamos a usar pode ajudar. Claro que não ajuda em tudo, mas pode realmente ajudar em muitos casos. A utilização de VPNs, portanto, redes ou canais seguros que nos possam ajudar de alguma forma a bloquear a informação. Eu diria as cópias de segurança também para tudo, mas neste caso, obviamente, principalmente por causa do ransomware, quando a informação é bloqueada, se nós tivermos cópias de segurança, poderá nos ajudar a repor. Obviamente que as cópias de segurança não é só cópias de segurança, nós temos que perceber que estamos realmente a fazer cópias de segurança da informação que nós vamos precisar, quando vamos precisar, e se realmente ao repormos aquilo vai funcionar, porque muitas vezes o que acontece, os backups não são testados e depois a informação que achamos que vai estar lá não vai estar, e a informação que nós achamos que vai ser reposta facilmente muitas vezes não vai ser.
E pronto, isso é importante, principalmente a nível organizacional, que obviamente os backups são de grande porte, digamos assim, enquanto que pronto, a nível pessoal também podem ser importantes e obviamente que é preciso verificar isso. Outra questão importante, mas é um bocadinho mais técnica, tem a ver com nós verificarmos determinados dados ou determinadas origens ou determinada informação, clicar, por exemplo, em determinados links. Exige um bocadinho mais de técnica, digamos assim, de know-how, mas nós podemos criar um chamado sandbox, ou seja, digamos, não é bem uma rede, mas um espaço que é realmente uma caixa de areia que está protegida, separada de tudo o resto, é que nós podemos tentar verificar o que é que isto acontece se eu clicar aqui, sem depois proliferar para o nosso dispositivo e para outras aplicações que possamos ter. Alguns exemplos só de ataques reais, a questão do phishing ao Facebook e ao Google, só para dar um exemplo, foi um dos maiores ataques que se sabe, obviamente, depois há aquela questão dos ataques que nós sabemos, aqueles ataques que estão a decorrer que nós não conseguimos detectar, nem sabemos ainda, mas neste caso foi a criação de uma companhia falsa, ou seja, lá está um perfil falso, mas neste caso uma organização, semelhante a uma organização legítima que trabalhava com a Google e com a Facebook, foram criadas também contas bancárias no nome dessa companhia, obviamente que essa companhia fez passar pela companhia legítima e enviaram e-mails de phishing para os funcionários da Google e da Facebook, com invoices, pagamentos, etc., para que, obviamente, que os pagamentos do serviço que a companhia legítima efetuou fossem enviados, neste caso, para as contas fraudulentas, e o rombo ainda foi bastante interessante. Um semelhante, mas tem a ver agora com mais questões a nível de funcionários do governo americano, também foram vítimas de spear phishing e malware. A questão do spear phishing é phishing mais direcionado, ou seja, quanto mais informação rica nós temos sobre determinada pessoa, sobre determinado perfil, nós conseguimos direcionar a mensagem para podermos manipular e influenciar ainda mais essa pessoa. Portanto, se ela pertence a determinada organização, vamos tentar fazer passar de pessoa dessa organização, com determinados gostos e interesses, que sabemos bastante sobre essa pessoa, portanto, gera ainda mais confiança na relação entre o atacante e a vítima. Neste caso foi uma equipa russa que enviou 10 mil mensagens de phishing personalizadas, portanto, tal spear phishing direcionado pelas redes sociais, com malware associado, para aí podia controlar o dispositivo da vítima. E diz-se que estes foram um dos ataques mais bem organizados ao nível de um país. Depois temos outras questões também muito importantes e infelizmente muito comuns, que é a questão do bullying e da saúde mental. Ou seja, neste caso, poderá não ser necessário sequer, nós temos que partilhar o que quer que seja, basta existir, é o que eu costumo dizer, basta existir, tem lá o nosso perfil, podemos não fazer nada com aquilo, mas só isso já pode gerar ameaças, humilhação, alguém que não gostou de alguma coisa, por exemplo, do nosso cão que estava na fotografia, ou algum comentário que fizemos, ou simplesmente não gostou que nós puséssemos like em determinada foto ou em determinado post. E, portanto, aí só aí pode gerar muita coisa e, infelizmente, tem sido muito usada estas redes para a questão de violência, mediação, a disrupção, e isto é muito importante, principalmente mais próximo dos jovens, crianças e jovens, que obviamente o final não é muito complicado. E, portanto, também é muito complicado, de certa forma, bloquearmos tudo isto, porque a questão da censorship, isso também pode estar, o free speech também pode estar, de certa forma, comprometido, mas na realidade nós temos que validar antes de aceitar as ligações. A ideia será sempre prevenir. Falando já naquelas questões que eu falei anteriormente, obviamente que é sempre muito complicado termos a certeza que conseguimos validar e etc, porque é muito fácil fazer as contas legítimas, mas a partir do momento que conseguimos de alguma forma detectar que há algum problema, que essas mensagens estão a ser passadas, principalmente darmos essa informação aos nossos jovens e crianças para reportarem e pedirem ajuda a adultos de confiança. Obviamente que a partir do momento que há algo que parece estar mal, é necessário realmente reportar. Existem formas de reportar, não só a PSP e obviamente a partir dos jovens terá que ser principalmente algum adulto que possa fazer depois esse reporte, mas o principal também é tentar recolher e proteger as provas, portanto as mensagens que foram trocadas, fazer o registro de toda a atividade que foi feita para depois termos forma de provar que realmente houve ali alguma coisa e levarmos
a bom porto, digamos assim, um processo e a criminalização dessas pessoas. A questão de educar e sensibilizar, podemos estarmos atentos, é muito importante informarmos as pessoas de que isso realmente acontece, e acontece muitas vezes, não só em ambiente escolar, que eu sei que acontece muito, mas também em ambiente institucional, organizacional também pode acontecer e pronto, temos que estar bastante atentos a isso. Obviamente que ataques destes estão, infelizmente, muito generalizados e públicos. A questão, este é só um exemplo que encontrei, até tirei o nome da pessoa, mas obviamente que basta postar uma foto que alguém não gosta, ou porque a pessoa é pública, ou porque é famosa, ou porque etc., ou porque simplesmente não gosta da cara da pessoa, postar comentários e formas de humilhar a pessoa, etc., é muito fácil. Muito fácil ainda é uma questão que eu não falei, a questão da anonimização nas redes sociais. Quando nós não sabemos que a pessoa, pronto, lá está, pode ser um perfil falso, pode ter um nome que nós não reconhecemos, e a anonimidade dá, de certa forma, vantagem também aos criminosos para poderem fazer, dizer e comentar e exagerar na forma como realmente tratam e interagem com as pessoas online. E isso também é uma questão importante a termos em conta. Finalmente, queria falar sobre a questão da desinformação, que tem sido também, veio bastante à baila, principalmente também com a questão do Covid, que se partilhava informação completamente contraditória e falsa, muita dela falsa, ou só partes da informação. Portanto, nós também temos de tentar evitar que isso, fazemos parte dessa rede de desinformação. Para isso, muitas vezes, é tentar evitar partilhar a informação sem validar primeiro, sem realmente perceber, ok, será que isto vem de uma fonte fidedigna, será que faz sentido partilhar isto? Portanto, estamos a alimentar dessa forma a discussão, de forma desnecessária e a exponenciar a sua disseminação. Muitas vezes também é questões, por exemplo, até pode ser real aquela informação, mas na realidade só foca numa parte de um argumento específico, ou seja, não só conseguimos analisar parte da informação. Quando só conseguimos analisar parte da informação, não conseguimos ver o todo, não conseguimos ter os vários argumentos e os vários ângulos que aquela informação pode ser, de certa forma, discutida. Eu diria que muitas das notícias que nos são apresentadas hoje, quer nos mídias, quer nas redes sociais, muitas vezes focam, pronto, a interpretação é feita por quem publicou, por quem realizou aquela notícia, muitas vezes foca em determinado ângulo e deixa muitas vezes o outro ângulo, ou outra face da moeda de fora, e então aí pode gerar, extremar opiniões, etc. Temos então a questão também dos bots. Os bots, como vocês verão saber, são programas automáticos que vão buscar informação, dependendo do que for, obviamente. Nós temos muito aqueles bots que são aquelas respostas automáticas que nós temos, por exemplo, a pedir ajuda, a fornecer ajuda em determinados sites, etc. Precisa de ajuda, o que é que precisa, qual é o tema, qual é a questão que tem, etc. Mas esta tecnologia também pode ser usada muitas vezes para ir buscar informação, utilizando também métodos de inteligência artificial, vai buscar informação a várias fontes, integra, e aquilo parece realmente um argumento fidedigno, uma informação fidedigna com pés e cabeça, mas que na realidade foi buscar informação de muitos outros sítios que não faz sentido, na realidade não é real. Faz sentido em termos de nós lermos, mas na realidade nunca aconteceu. E isto realmente vai provocar a manipulação e extremar de opiniões, que obviamente vai gerar violência, vai gerar controvérsia. E a ideia desta forma, publicar este tipo de informação para, de certa forma, nós manipularmos as pessoas a mudar os seus comportamentos, a fazerem algo que nós achamos que é mais correto ou por aí fora. Isto também tem uma rápida disseminação se nós realmente não travarmos no nosso, digamos assim, na nossa janela de tempo que temos para partilhar ou não, para decidir se vamos partilhar ou não, para decidir se isto é realmente importante, e portanto pode ainda exponenciar mais o seu impacto. É muito complicado identificar e anular bots, tem de ser feito provavelmente de forma um pouco mais técnica, mas obviamente, mais uma vez, a questão de educar e sensibilizar, verificar os factos, e também tentarmos usar a tecnologia mais para nós, em nosso favor também, ou seja, nós percebemos, e já existe, mas
não estará tão disseminada como o deepfake, que é uma da tecnologia que vai buscar informações e gera as tais fake news de forma muito rápida, mas ao contrário, devíamos ter ao contrário, em que fosse realmente fácil verificar que aquela informação não é correta, não é mais correta, não é íntegra ou realmente não é que foi feita ou que foi feita de forma falsificada. Pronto, um exemplo destes foi mais, digamos, óbvio que encontrei, foi aquele vídeo de uma grande explosão na Ucrânia, que foi postado numa rede social como se fosse uma grande explosão, portanto, relativamente à guerra da Ucrânia com a Rússia. E na realidade não, realmente o vídeo era real, tinha acontecido, mas tinha acontecido, acho que em 2015, na China. Portanto, é muito fácil nós pegarmos nisto, porque estamos, de certa forma, também integrados ou sensibilizados ou emocionalmente ligados com este tipo de questões que estão a acontecer no mundo e, portanto, de certa forma, também queremos expor a nossa opinião, queremos mostrar a nossa simpatia, mas neste caso realmente estamos realmente a piorar as coisas, porque estamos a fomentar que isto se dissemine, quando na realidade não é o que aconteceu. Só para recapitular, espero que ainda estejam aí. Portanto, começa tudo de certa forma com a partilha da informação, como nós já vimos, a informação que está disponível, pública muitas vezes, que é possível ir buscar de forma rápida a estas plataformas de redes sociais. A questão do footprinting, já falei, de buscar toda esta informação, identificar realmente pessoas em cargos mais interessantes, digamos assim, que nos possam fornecer ainda mais informação, que tenham mais responsabilidade para nós podermos ter mais direitos. Nós, estou a falar pelos atacantes, adquirir informação como nomes, e-mail, números de telefone é sempre importante. Depois de termos essa informação toda, então vamos tentar identificar alguns dos alvos e fazer a monitorização dos hábitos dessas pessoas, desses alvos, perceber como é que tipo de informação é que lhes interessa, como é que comunicam, que hábitos é que têm, se põem mais likes em determinado contexto ou noutro, que tipo de hashtags usam, keywords, etc. Portanto, de certa forma, fazer o profiling, avaliar o comportamento desses indivíduos que estão identificados. E depois dessa informação, então, ir para o passo seguinte, que é fazer o roubo de identidade, a criação de perfis falsos, e desta forma, obviamente, já falámos sobre isso, estabelecer um perfil semelhante, etc., sequestrar uma conta ativa ou outra antiga, ou até uma que não exista. E a partir do momento em que temos tudo isso, temos digamos assim, as ferramentas, ou o atacante tem as ferramentas necessárias para focar então nos vários ataques que quer fazer, phishing, malware, etc. E pode focar nesta forma mais facilmente. E pode usar, mais uma vez, para ataques de engenharia social, descreditar organizações, etc. por aí fora. Este tipo de ataques, realmente comparado com outros ataques, demoram mais a ser detectados, porque no caso de ataques, por exemplo, via e-mail ou de redes de organizações, existem sempre algum tipo de dispositivos que estão a filtrar. Temos as firewalls, temos as intrusion detection systems, que de certa forma podem fazer uma primeira filtragem da informação que está a passar. No caso das redes sociais, não. Ou seja, a informação vai, ninguém consegue detectar, a não sermos cada um de nós, de certa forma. Será muito, não é tão fácil nós termos ali um filtro, uma firewall, um filtro de spam ou de phishing ou algo assim que nos ajuda a detectar esses ataques. Então, obviamente, demoram mais a ser detectados e, obviamente, que vão causar ainda mais impacto pela sua duração e por nós não sabermos exatamente o que é que está a acontecer, até realmente conseguirmos perceber que foi um ataque, muita coisa se passou e muitos problemas podem ter sido efetuados entretanto. Existe também uma questão importante que eu acho que de certa forma também nos apercebemos melhor ainda durante a pandemia, que é a questão da mistura de contextos, em que nós usamos os dispositivos pessoais e profissionais de forma muitas vezes não separada, ou seja, usamos tudo junto, a mistura de contextos, e isso pode causar muitos problemas, porque ao estarmos a pensar que estamos a enviar informação pessoal na nossa rede pessoal, na realidade podemos estar a enviar para a rede profissional e vice-versa, isto pode criar muitas questões complicadas, e é importante ter isso em atenção.
E, portanto, depois de termos este ciclo todo, digamos, de um ataque, com estas 4 fases divididas, depois podemos voltar ao início, ou seja, já fizemos algum tipo de ataque, vamos outra vez, ok, agora preciso de mais informação relativamente a determinado perfil, ou determinada pessoa, ou determinada instituição, e assim vamos, de certa forma, criando um ciclo em que nós conseguimos manter-nos aqui a tentar, acaba por ser algo sem fim, até os atacantes já estarem satisfeitos ou passarem para outra fase. Portanto, de certa forma, isto acaba por ser o fluxo que nós podemos definir para um ataque numa rede social. O que fazer? No final, como vos disse, a questão das boas práticas, nós temos sempre presente o que é que queremos proteger, como queremos proteger. Na realidade é complicado proteger, mas não é só nas redes sociais, mesmo no mundo físico é complicado, mesmo que tenhamos um alarme, mesmo que tenhamos uma chave, uma porta fechada à chave, não quer dizer que o ataque não seja feito. No entanto, nós podemos criar níveis ou algumas barreiras para, de certa forma, deter, para adiar, digamos assim, o processo de ataque. Ou seja, se nós tivermos uma porta fechada, se tivermos grades na janela, provavelmente não será tão fácil como não tendo nada disso, um ataque será muito mais rápido. E, portanto, desta forma, de certa forma, com esta intenção que eu estou a tentar, de alguma forma, espelhar essa mensagem para vocês, é o que fazer. Bom, temos que tentar proteger desde o início. E desde o início, acho que é boa prática, pelo menos tentar ver que tipo de informação é que nós podemos proteger. Questões como o nome, obviamente, data de nascimento, morada, passwords, cartões, o número de contas, obviamente crianças, localização de escolas, até o próprio nome de animal de estimação, residência, etc, etc, imagens, etc, tudo é informação. Tudo o que nós fazemos é informação, mesmo quando não o fazemos. A partir do momento que temos uma conta, se nós pomos mais likes em determinada coisa e simplesmente ignoramos outra, ou simplesmente não fazemos nada, tudo isso é informação que pode ser aproveitada por quem está a atacar e quem está a ir buscar informação para se fazer passar por nós, por exemplo. Então, sensibilizar é muito importante e, when in doubt, sempre que temos dúvidas, obviamente, pensarmos 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, as que forem preciso, e percebemos realmente se existe aquela necessidade, aquela urgência de fazermos e partilharmos e de interagirmos normalmente. Portanto, tudo é informação e esta mensagem que eu quero deixar, realmente. Muito obrigada por estarem aí, por prestarem atenção e pronto, estou à disposição para tentar responder às vossas dúvidas, questões que tenham. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, pela intervenção. Passamos agora para as perguntas e respostas. Ricardo, não sei se temos perguntas. Sim, é verdade. Há aqui algumas perguntas. Deixem só, que ainda são umas quantas, mas só dizer também que aproveitar para partilhar aqui 2 experiências na sequência daquilo que a Ana foi referindo, e uma delas teve a ver com, é um ataque bastante recente, uma empresa de abrangência nacional, cujo ataque foi feito, era um ataque de phishing e até ia mais longe do que o phishing, e era feito da seguinte forma: eram usadas contas Gmail, contas de Gmail criadas automaticamente ou de alguma forma, com o nome do administrador. Portanto, o nome do administrador era retirado do perfil do LinkedIn e depois eram enviadas mensagens para os e-mails pessoais dos colaboradores. Os e-mails pessoais dos colaboradores também estavam no LinkedIn. E se depois, analisando depois as várias mensagens que foram recebidas, porque foram várias, efetivamente, aquilo que digamos, a forma de operar era exatamente essa, era retirar a estrutura organizacional do LinkedIn e depois, com o nome do administrador, enviar um e-mail ou à pessoa, ao colaborador, com uma linguagem quase familiar, portanto mais indireta, porque ia para a conta pessoal, mas depois ia assinado com a assinatura também do LinkedIn do cargo de administração. Portanto, se ele era CEO da empresa X, era exatamente essa assinatura aqui em baixo, portanto, foi detectado, mas foi uma coisa recente e foi usando informação que estava de facto disponível no LinkedIn. Uma outra, até é algo mais antiga, acho que é de 2017, que é, provavelmente alguns até viram, talvez, o CEO da Securitas, o Alf Goranson, foi declarado insolvente
porque depois de roubarem a identidade, pediram empréstimos no nome dele, empréstimos, suponho que em valor que ele não conseguiria pagar, e portanto foi declarado insolvente. Isso foi um processo que correu, se podem procurar, existe essa informação disponível na comunicação social, em sites de comunicação social, ou que em princípio são escrutinados por jornalistas, já agora fazer esta pequena referência, e não está disponível na net de qualquer forma. Bem, mas vamos ir aqui às perguntas que foram colocadas. Algumas são dirigidas diretamente à Ana. A primeira era: Ana, para garantir mais segurança, será necessário sacrificar mais privacidade? Ok, então é preciso aí distinguir o que é privacidade e a segurança. Ou seja, a privacidade normalmente é aquele direito que nós temos, um direito fundamental que está escrito nas Nações Unidas, de protegermos a informação que nós queremos proteger, portanto queremos manter confidencial e portanto nós temos esse direito. E depois a segurança tem a ver com tentar termos medidas, mecanismos, políticas para tentarmos de alguma forma ter essa privacidade, ou seja, garantir a privacidade. Portanto, de certa forma, o que nós queremos é ter o equilíbrio entre ambas, certo? Nós queremos privacidade acima de tudo, e para isso nós temos que ter medidas e soluções que façam, que garantam essa privacidade. Agora, eu acho que não faz sentido termos mais privacidade e menos segurança, ou menos segurança e mais privacidade não faz sentido. Ao momento que temos mais segurança, para mim faz sentido ter mais privacidade, porque estamos a garantir, temos soluções que estão apropriadas para garantir a privacidade. Aliás, entra aí nessa discussão claramente a lei dos metadados, que tanta polémica tem dado, e que de facto vai para o equilíbrio entre a privacidade e a segurança. Já agora, continuando a mesma cena de perguntas, quem escrutina os guardiões da segurança para garantir a preservação do direito à privacidade? Portanto, quem é que escrutina os guardiões no mundo físico, dos polícias, dos órgãos da autoridade? É complicado, não é? Isso, não serei eu que terei essa solução, mas obviamente temos que garantir formas que as pessoas que são ciberseguras do lado correto, digamos assim, tenham capacidades e tenham não só capacidades, mas que tenham, de certa forma, garantias de que estão protegidos e que são pessoas importantes e que recebam e tenham um retorno de acordo com aquilo que fazem, que é muito importante. Eu acho que basicamente é isso, é a diferença entre decidir o lado bom e para o lado bom e para o lado mau, porque no lado mau, eu não gosto de dizer bom e mau, pronto, é um lado diferente, porque é complicado dizer bom e mau, porque todos nós temos uma perspectiva diferente do que é bom e do que é mau, mas do lado, digamos assim, do atacante, é um negócio. Muitas vezes é um negócio muito bem estruturado, muito bem organizado, são organizações que estão a fazer com mérito, de certa forma, aquilo que estão a fazer, só que estão a fazer para ações que não são boas, que são erradas, de certa forma. E então, nós devemos ir aproveitar essas pessoas que têm um mérito e um talento muito importante para realmente usarmos para nos protegermos, para que estejam do nosso lado, digamos assim. Eu sei que as palavras são um bocadinho básicas que eu estou a dizer, mas espero que sejam perceptíveis. Sim, eu se calhar até acrescentava que, de facto, a cibersegurança tem sido uma questão muito mais recente, e a segurança física tradicional evoluiu durante muitos anos. A cibersegurança não teve esses anos de evoluir. Não teve esses anos, e aquilo que se assiste em termos de evolução da tecnologia também não se espera que tenha esses anos, e portanto vai ser muito... Não tem dado tempo para termos esses anos, porque a tecnologia está a evoluir muito rapidamente. Exatamente, e portanto, de facto, haverá que encontrar modelos. Claro que a regulação é uma forma, mas a regulação vai andar sempre de alguma forma atrasada no que diz respeito a este controle. Portanto, terão que se encontrar alguns modelos mais capazes do que aqueles que existem agora. Agora, também é verdade que temos que acreditar em alguma coisa ou confiar que efetivamente há quem esteja preocupado, e que de uma forma geral há uma preocupação, pondo o bem e o mal, não é? Portanto, os dois mundos, há uma preocupação do lado do bem em garantir que de facto a segurança garanta a dita privacidade de uma forma mais transversal, mas é sempre um desafio. Mas é preciso que as pessoas, especialmente os jovens agora, e quem quer mudar para esta área, que perceba que tem garantias, que não é só útil, é importante, mas também eles próprios vão ser ajudados e apoiados nisso, não é algo que depois, ok,
porque é muito estressante a área da cibersegurança, quando estamos daquele lado a tentar defender. Porque a questão é que, para defender, é preciso defender tudo. Para atacar basta um buraco, não é? Que nós costumamos dizer. É muito mais fácil. E é muito importante termos equipas boas, bem preparadas, quer a nível mental, a nível físico, a nível técnico, a todo nível, para poderem fazer isso e estarem realmente com apoio não só financeiro, todo tipo de apoio que possam ter e necessitar, acho eu. Como as polícias, diria. Também é necessário termos utilizadores conscientes, de facto, dos riscos e daquilo Por isso é que estamos aqui, certo? Exatamente, aliás, é essa. Utilizadores e cidadãos, de uma forma geral. Cidadãos, claro que sim. Todos somos importantes, como eu disse no início. Falar em cidadãos, a pergunta seguinte era, vai um bocadinho mais para o lado dos cidadãos, que é: pode o sistema democrático estar em causa pela necessidade de garantir mais segurança? Ok, isso é aquela questão de fecharmos tudo e a questão de estar sempre alguém atrás de nós. Com regimes autocráticos, eventualmente, que de alguma forma quer dizer, podem implementar a segurança de topo, não é? Portanto, os democráticos poderão não ter essa capacidade. Na minha opinião, estamos sempre em risco de tudo, certo? Estamos sempre em risco de tudo. A questão é que é difícil, porque vai sempre haver um lado que vai ser mais puxado em determinada altura e outro que não vai ser. Portanto, vemos isso. Eu acho que a questão vem de acordo com a questão do Covid, certo? Em que, ok, agora querem nos controlar de toda a forma, querem perceber onde é que nós estamos, com quem estivemos, etc. E aquela questão, ok, agora vamos perder lá está, o direito fundamental à privacidade. Mas tem que haver aqui o equilíbrio também. Também era importante nós termos informação e dados íntegros para que essa informação fosse útil no combate à pandemia. Estou a dar o exemplo da pandemia, pode ser noutro contexto. Mas na realidade também temos que perceber, ok, mas ao dar demasiada informação, realmente estou a pôr em causa e em risco também a minha privacidade, como nós vemos, é o exemplo das redes sociais, certo? Ao estarmos a dar mais, ou estarmos a dar aquilo que realmente não é necessário, também estamos a pôr-nos em risco. Acaba por ser um bocado esse exemplo que eu estou a tentar dar. Mas, de certa forma, como democracia, eu acho que se na democracia somos nós, os cidadãos, que temos, de certa forma, algum poder de ação, temos que ser nós também a informar-nos, como o Ricardo estava a dizer, temos algum tipo digamos, de educação, de formação, para podermos também decidir o que é que poderá ser ou não melhor e influenciarmos também a forma como o governo... porque, por exemplo, no nosso caso até foi um exemplo interessante, porque nós tínhamos também uma aplicação de tracing app, certo? Para fazer o tracking do Covid, que nunca foi em frente. E porquê? Porque na realidade havia bastantes problemas na aplicação, questão de privacidade, e realmente houve alguém que falou, muita gente falou, os especialistas falaram, e percebemos que não era a forma de ir. Eu acho que tem que ser dessa forma, não é? Falarmos, a comunicarmos, a percebermos na realidade quais são os problemas e tentarmos decidir na hora. Não podemos estar agora a prever o que é que vai acontecer ou não, mas acho que é um bom exemplo, menos na minha opinião, é um bom exemplo do que aconteceu. Podemos nós decidirmos como cidadãos, influenciar a opinião e percebemos que aquilo não estava correto, podia ser feito de outra forma melhor, e depois na realidade não foi útil, nem foi usado. Ok, obrigado, Ana. Aqui mais umas 2 ou 3 questões. Bem, há uma que está aqui colocada no chat, que é a quem nos devemos dirigir em caso de ataque grave. Bem, entendo que é ataque grave, eu não sei exatamente o que é que significará isso, mas nós temos já autoridades judiciais. Crime, autoridade, sim. Exatamente. Qualquer polícia, a polícia judiciária é quem trata, PSP, mas qualquer polícia receberá a queixa, garantidamente. Sim, já têm tem alguma equipa, claro, podiam ter mais, mas já tem alguém focado só na área de cibersegurança para poderem receber essas queixas, sim, sem dúvida. Se for só um incidente de segurança que não se considera tão grave, como foi... Temos as CERTs, né? As redes de CERT, CIRT, CCIRT e... Dentro das universidades, normalmente há equipas de resposta. Sim. Se for a título individual, o CNCS, o Centro Nacional de Cibersegurança, responde também a incidentes. Portanto, pode ajudar a dar apoio, sim, como agir, etc. Sim. Penso que sim. Acho que ok. Muito obrigado. Há aqui uma outra que é, ela julgo que ela já está mais respondida, já está mais ou menos respondida, mas vou fazendo de qualquer modo. Que cuidados devemos ter com a desinformação, como descobrir que a informação é falsa? Mas já agora ponho o seguinte também, que fica toda na mesma, faria sentido considerar todas as notícias falsas até elas terem credibilidade?
Mas se calhar esta perspectiva é virar a bico ao prego, não sei. Depende, não é? De certa forma, acaba por ser a questão da influência. Quanto mais pensarmos e fizermos determinada coisa, mesmo que não seja verdade, ela depois torna-se real. É verdade, nem que seja na nossa cabeça, no nosso contexto. Mas a questão de prevenir a desinformação acaba por ser, por exemplo, quando nós não tínhamos redes sociais, era mais fácil quebrar, certo? Alguém nos dizia alguma coisa, vou falar agora muito ligeiramente, tipo gossip e coisas assim, nós, ok, ou não ligo, não quero saber, não me interessa, e parava ali, de certa forma. Mas agora não, agora pode parar, no meu caso, mas de todos os milhares de pessoas que entretanto viram a mensagem, vai continuar. E é muito complicado, não há uma forma fácil. Acho que tem que ser cada um de nós termos consciencialização, até como o Ricardo já disse várias vezes, de percebermos se aquilo é ou não verdade. Eu acho que sou um bocado o exagero em que para mim é tudo mentira até alguém me prove o contrário, o que também não é bom, muitas vezes. Mas de certa forma agora é um bocado assim, mesmo que vai para os mídias, para a televisão, etc, há sempre aquela perspectiva, mesmo que aquilo tenha acontecido, eu penso sempre, ok, mas eles estão a dar a notícia de forma enviesada, porque estão a dar pronto, não sei, mas não tenho agora assim um exemplo presente, mas dão um determinado lado da notícia para as pessoas focarem só naquele lado. Mas muitas vezes as pessoas depois não questionam, mas será bem assim? Mas será que não há história contada de outra forma? E de certa forma é um bocado, vai por nós, por cada um de nós. Eu não consigo dizer, agora vamos ter uma tecnologia que nos vai dizer se esta informação é falsa, se esta informação não é. Obviamente que nós podemos tentar ver, de certa forma, ok, vamos ver a notícia, vamos procurar a notícia noutros meios, vamos tentar perceber de onde é que vem a origem, as referências daquela notícia, etc. E pode-nos ajudar. Obviamente se aquela notícia só aparece num sítio com uma origem, uma referência um bocado estranha, obviamente que causa logo. Não é? Mas a questão é, vamos ter esse trabalho para cada uma dessas notícias ou dessas mensagens que vamos receber? A questão está aí, é muito mais fácil partilhar ou clicar ou ignorar e simplesmente, muitas vezes ignorar também não é uma boa ideia, não é? É aquela questão de as coisas acontecem na mesma, é a questão da indiferença, não é? A indiferença também pode ser fatal, mas somos humanos, não há certo e errado, é o que eu digo, é muito difícil. Ok, obrigado. Peço desculpa não ter uma resposta mais técnica e mais óbvia, mas é mesmo muito complicado, daí os problemas que nós temos. Infelizmente eu acho que não temos grandes soluções ainda muito capazes, e a inteligência artificial é de facto um problema do lado de quem ataca, é uma vantagem para quem defende eventualmente, mas é um problema para quem, melhor, é um problema para nós, quando ela é usada por quem ataca, que efetivamente tem uma capacidade muito maior de nos influenciar. Eu diria que aí nós não podemos nunca deixar de raciocinar, e portanto nós temos o cérebro... Exato, questionar, não para só chatear, mas mesmo questionar, ok? Mas se isto for de outra forma, isso não será bem assim, ou pelo menos, e tentar ir buscar mais informação, pode ser também falsa, é verdade, mas pelo menos temos aquele compasso de espera em que não vai logo seguir para o resto do mundo. Não resistir um bocado ao clique, não é? Portanto, sim, de certa forma sim. Ok, mais duas questões, Ana. Como identificar uma rede totalmente segura? Será que existe na realidade? E depois era uma outra que acho que tem a ver com aquela formação que fizeste sobre os ataques, como funcionam os ataques através do ato de fazer um like. Portanto, certo, sim, sem mais técnico. Podes-me só relembrar a primeira? Primeira, desculpa. Como identificar uma rede totalmente segura? Será que existe na realidade? Isso é impossível. Como eu digo na cibersegurança, quando eu comecei ainda era segurança da informação, eu dizia, a segurança da informação é impossível. Por isso é que eu estou cá, porque aquilo nunca tem solução, nunca vamos ter solução, nunca nada é 100% seguro. Mas uma rede segura, o que é? Eu acho que começa, eu posso estar enganada, mas para mim eu acho que começa nas pessoas. Começa nas pessoas que estão a definir as soluções, estão lá a gerir a rede, começa nas pessoas que usam a rede, ou seja, na realidade são as pessoas que vão usar, de certa forma, e se não começar como as pessoas estão a definir, como as pessoas estão a interagir, se têm boas práticas, se sabem mais ou menos aquilo que está a acontecer, obviamente que é aí. Eu não quero dizer que o principal elo de falha são as pessoas, porque não são. É a forma, porque as pessoas estão a desenvolver para pessoas. Se aquilo tem falhas, é porque as pessoas que desenvolveram também tiveram problemas, ou seja, não foi feito de forma adequada. E, portanto, acaba por ser
é muito complicado, mas na realidade, para mim, a segurança começa nas pessoas e acaba nas pessoas, porque somos nós que estamos a tentar nos segurar a nós próprios, certo? E portanto temos que ser nós, de certa forma, a encontrar as melhores soluções. A tecnologia existe já muito boa tecnologia, se ela não é usada de forma adequada, se nós não sabemos, muitas vezes, existem estudos que dizem que muitas vezes que foram testados com pessoas, com especialistas de segurança, que eles próprios muitas vezes não sabem exatamente como funciona o protocolo, por exemplo, o SSL, o TLS, o protocolo de cifragem de um túnel, por exemplo, que é muito usado nos browsers, o HTTPS que nós costumamos pôr no browser. Portanto, as pessoas não sabem realmente o que mensagens passam, para onde, o que é que vai, o que é que não vem. Se as pessoas não sabem muito bem exatamente o que é que está por trás, obviamente que depois as implementações não vão ser as mais corretas. E depois, obviamente, se as pessoas que estão a interagir fazem alguma coisa errada, o problema é das pessoas que estão no lado, não é? No end, na parte final, digamos assim, da arquitetura ou do sistema, são aquelas que, de certa forma, vão ser as culpadas, ou porque não utilizaram bem, ou porque não sabem, mas não, estamos todos nisto, estamos todos no sistema e precisamos sermos nós, tem que começar com as pessoas. Eu costumo para dizer mim, que há sempre um caminho, e nós estamos num mundo cada vez mais digitalizado e não se prevê, não se antevê que vamos voltar para trás. Portanto, aquilo que tem que acontecer é o esforço coletivo, e acho que está a ser feito um esforço de facto coletivo, de perceber uma coisa que a Ana acabou de dizer, que é, nós estamos cá por causa do risco, e porque Sim. Há de facto, se não houvesse risco não precisavam de ninguém da área da cibersegurança, mas há de facto um risco, e é o que a cibersegurança tenta tratar, portanto temos que minimizar esse risco. Sim, e o que eu ia dizer a seguir, peço desculpa Ricardo, continua. É só dizer que de facto este é um trabalho importante e é um trabalho que está a começar agora. Contínuo, sem fim. Sim, é um trabalho contínuo, aliás este programa, este ano é o primeiro programa de muitos anos, esperamos nós. Tem que ser. Este trabalho contínuo que temos que fazer é um trabalho também que só agora é que me parece que as instituições, as organizações estão a começar a perceber de facto o risco que correm por terem os seus processos, portanto a sua vida empresarial cada vez mais digitalizada, assim como nós, cidadãos, também claro. Temos a nossa vida cada vez mais digitalizada. Já ninguém tem álbuns de fotografias impressos em papel, estão todos no computador. Algumas pessoas. Aquelas chatas. Como... Exato. Haverá sempre mas também tem online, por isso não estou a tendência é no outro sentido, não é? Sim, okay. Mas já agora falando no risco, muito rapidamente, eu sei que já me ultrapassei demasiado e peço desculpa, mas a questão do risco é muito importante, porque nós, de certa forma, nós não queremos um sistema 100% seguro, nós queremos um sistema que consiga mitigar o máximo possível o risco consoante o nível de segurança que nós precisamos, porque nós não precisamos todos do mesmo nível de segurança, dependendo lá está dos dados que temos, do processamento que temos, e eu acho que o Regulamento Geral de Proteção de Dados veio ajudar muito nisso. De certa forma, obriga as instituições a perceber que dados é que estão a ser processados, a ter nível pessoal, dados sensíveis, etc. E obriga-nos a fazer uma análise desse risco, a perceber até que nível é que nós queremos realmente segurar esses dados, porque nós não precisamos também ter tudo 100% seguro, porque depois não está disponível, não é utilizável, não vale a pena. Não é? Então, Sim. Acaba por ser por níveis e o risco acho que é um tema importante também. Eu já te deixo responder à última questão, que é a questão do like. Do malware, da operação do like, mas aqui só uma questão que foi colocada, que era se não seria melhor realizada pela via da formação do risco, a formação para a cibersegurança. Eu acho que, aliás, nós devíamos usar a gestão de risco, aprender a gestão de risco para todas as atividades da nossa vida, porque nós todos os dias fazemos gestão de risco. Nem pensámos nisso, mas fazemos. Está automatizado sempre. Aqui, se calhar, há aqui a grande diferença, talvez seja que a tecnologia evolui de facto de uma forma muito rápida e nós não conseguimos criar as ferramentas pedagógicas, mentais, tecnológicas, hábitos, até comportamentos, tudo. Para podermos responder facilmente a esta questão, mas claramente a gestão de risco é disso que se trata. Igual. Aliás, está-se a falar até mais de resiliência, eu não tenho propriamente a ver com o nosso PRR, é mesmo mais de resiliência da cibersegurança, porque na verdade o que interessa é garantirmos que os sistemas continuam a funcionar, sendo certo que o ataque pode acontecer sempre, portanto o que precisamos não é só de prevenir, porque prevenir já percebemos há bastante tempo que não vai ser, que é impossível, de prevenir tudo, portanto temos é que perceber se acontecer. Então, claro, não podemos deixar de prevenir, não é? Detectar o mais rápido possível, Exato. Claro, tentar prevenir, claro, detectar o mais rápido possível para poder responder o mais rápido possível, sem dúvida. Ana, a questão do like, como é que funcionam os ataques através do acto de fazer um like?
Então, normalmente os likes são botões ou são links associados nas redes sociais e é possível, de certa forma, termos likes falsos, se quisermos, ou então usar mesmo os likes verdadeiros para podermos, de certa forma, ter lá implicado um programinho automático. Ao clicarmos naquele like, vai-nos, obviamente, pôr lá o like na imagem que nós queremos, mas vai também por trás executar determinada ação, determinado programa que nos vai infectar o computador ou fazer o ransomware, ou simplesmente pôr lá algo que esteja a vigiar o que nós estamos a fazer sem ser possível detectar de forma fácil o que é que está a acontecer. Portanto, é basicamente clicar algo, ou quando nós estamos a executar ou clicar em determinada coisa, estamos a executar alguma informação, estamos a executar um processo. E esse processo pode ser o processo normal, o processo legítimo, mas pode ser ter lá alguém que conseguiu entrar por outras vias e ter lá um processo malicioso, digamos assim, que vai fazer algo extra àquele que nós queremos fazer. E isso é muito difícil. Do lado do utilizador de detectar. Normalmente só se detecta se algo acontecer, como a quebra de informação, ou seja, bloqueio da informação, ou vírus, ou algo que vá disruptar o nosso dispositivo. Portanto, é muito complicado detectar isso. Não é expectável também encontrar isso nas redes mais conhecidas, tradicionais, de uma forma... dizer, sim, não é... Esperemos que não é algo que esteja no Instagram ou no Facebook, não é para assustar as pessoas, agora não vou fazer like em nada, não, normalmente não. Isto é algo mesmo muito específico e requer ainda algum nível de tecnologia para poder ir ao código da própria aplicação. No entanto, não é impossível, não é nada que seja muito impossível também. Okay. Mas mais técnico, exige um conhecimento mais técnico. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia só fazer aqui só mesmo para terminar, ia só dizer-vos qual é o ponto de situação atual deste programa. O Protege o Teu Campus começou, se isto andar para a frente, começou em outubro. Nós realizamos até agora 9 webinars e 9 cursos que estão disponíveis na NAU. O próximo ano vamos retomar digamos, o programa com inovações, com melhorias, com acrescentos de áreas que não cobrimos nos cursos que estão neste momento todos disponíveis na NAU. Hoje foi lançado o último, o curso número 9. Qualquer pessoa que não teve a oportunidade de fazer os anteriores pode os fazer, esteja perfeitamente à vontade, estão disponíveis no programa de sensibilização para cibersegurança na NAU, a quem agradecemos todo o apoio que nos deu neste curso. A informação relativa a todo o Protege o Teu Campus, que foi apoiado pela FCCN e pelo CNCS, em particular, e pelo CETER-CTS, está disponível nesta página, que eu também já coloquei no chat para quem teve a oportunidade de ver, e que este é o início da página, mas que depois terá toda a informação por aqui abaixo dos vários webinars que foram disponibilizados, conteúdos, apresentações e as ligações para o programa, para os cursos de formação na NAU. Pronto, era só o que eu queria dizer sobre este programa. Da minha parte é tudo, muito obrigado. Muito obrigado pelos 9 meses a participarem aqui e a todos os oradores em particular que permitiram trazer uma perspectiva diferente àquilo que são os conteúdos que estão na NAU, que de facto são conteúdos para que qualquer um puder fazer o curso, mas a ideia é trazer aqui uma perspectiva complementar, diferente, e foram bastante diferentes. Da minha parte é tudo, muito obrigado. Carla, força. Ana, obrigadíssima. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, obrigada também. Por fim, resta só fazer os agradecimentos, não é? E para começar, à nossa oradora Ana Ferreira, muito obrigada por estar presente hoje. Também agradecer às instituições que formam a MetaRed, em particular às várias pessoas que participam ativamente no grupo de trabalho de cibersegurança e proteção de dados. Agradecer também à Universidade de Aveiro, ao Ricardo, pelo excelente trabalho e pela liderança na campanha desta campanha de Protege o Teu Campus. Também agradecer às minhas colegas aqui no Politécnico de Coimbra, à Jéssica e à Paula pelo trabalho na comunicação, à Universidade Aberta, ao Vítor, e à Universidade de Évora, à Ana, à Madalena e ao Joaquim na preparação dos conteúdos. E um agradecimento à FCCN, à equipa da NAU, ao Centro Nacional de Cibersegurança e ao RCTS por todo o apoio.
E também, por fim, um agradecimento à MetaRed Global e em particular à Susana, que nos deu suporte e esteve connosco praticamente em todos os webinars. Por fim, um agradecimento a todos que estiveram presentes e a todos os interessados nesta matéria e certos que também poderemos contar convosco como embaixadores e dinamizadores desta temática nas nossas comunidades. Mais uma vez, muito obrigada a todos e boas férias. E mantenham-se ciberseguros. Obrigado. Obrigada. Boa tarde e obrigado. Obrigado.